aos teus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos teus pés e disseste: a ela. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Ela essa é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos teus pés e disseste: aleluia, e nunca será tirada, que estava aos teus pés e disseste: e nunca será tirada. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Paz do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos nesta noite. Em nome de Jesus. Paz, lindona. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que nesta noite, que neste dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para juntos estarmos aqui reunidos em nome dEle, possamos ser cheios e cheias da presença do Senhor em nome de Jesus, amém? Que possamos ouvir a voz do Senhor, sentir o toque do Espírito Santo de Deus, sentir o manifestar da glória do Senhor. Foi para isso que Ele nos trouxe aqui nesta noite, foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos separou, foi para isso que Ele nos permitiu estar aqui hoje, para ouvir a voz dEle, sentir o toque do seu Espírito, ouvir Ele falar, sermos cheias do Espírito Santo de Deus, cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar? Vamos falar com o Papai, pedir a Ele que venha em nome de Jesus falar conosco, abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos corações, para que possamos ser cheios dele. Amém? Oh, glória! Oremos. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, antes de mais nada eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, mais uma quinta com Deus, ouvindo a tua voz, sentindo o toque do teu Espírito. Quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida, por este dia que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, Deus, de poder despertar mais esta manhã. Temos a te agradecer por cada livramento, por cada conquista que o Senhor tem nos dado até aqui. Livramentos, conquistas, vitórias que muitas das vezes nós nem notamos, mas ainda assim que nós nem venhamos perceber, notar, o Senhor tem agido em nosso favor, tem trabalhado em nosso favor. O Senhor tem se manifestado, o Senhor tem derramado da tua glória, da tua virtude, da tua bondade, da tua misericórdia, porque é por causa da tua misericórdia que nós estamos aqui. Não estamos aqui por mérito de coisa alguma, mas estamos aqui porque tu és bom. Estamos aqui pela tua graça que nos alcançou. Estamos aqui porque um dia o Senhor olhou para nós,
mesmo cheio de falhas, cheios de defeitos, de pecados, o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu nos amar, o Senhor nos recebeu, o Senhor nos aceitou. Porque não fomos nós, Senhor. Não fomos nós que aceitamos Jesus, mas foi o Senhor que nos aceitou. Foi o Senhor que escolheu nos amar, foi o Senhor que escolheu nos salvar. Foi o Senhor que nos escolheu e por isso te glorificamos. Por isso te adoramos, te bendizemos e te agradecemos por isso, Pai. Porque mesmo sem mérito algum, de coisa alguma, falhos, pecadores, contaminados pelo pecado, perdidos, o Senhor escolheu nos amar e mais do que isso, o Senhor escolheu nos usar como instrumentos para anunciar a tua volta, para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação. E através de nós, eu creio, muitas vidas, muitas almas têm sido alcançadas. Então, em nome de Jesus, peço ao Senhor nesta noite, Papai, que venha falar conosco. Peço ao Senhor mais uma vez que venha manifestar da tua Shekinah, que venha manifestar da tua graça, da tua presença. Então, abra os nossos ouvidos nesta hora desde já, tira todo impedimento, toda surdez espiritual. Abra os nossos olhos para que possamos te ver. Abra os nossos corações para que possamos te sentir. Senhor, aqueles que vão participar conosco, aqueles que vão ouvir esta ministração, esta palavra depois, num outro momento, que o Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro. Que tudo aquilo que de alguma forma tente impedir e paralisar, Deus amado, os nossos ouvidos, nos roubando, não nos permitindo prestar atenção na tua palavra, em nome de Jesus, eu já te peço desde já, nesta hora, que caia por terra. Que caia por terra todo levante, que caia por terra toda armadilha, todo laço, toda investida do maligno, todo roubo do inferno, tudo aquilo que de alguma maneira poderia nos impedir de ouvir a tua voz, que caia por terra em nome de Jesus e que neste momento, que nesta noite, que nesta quinta com Deus que o Senhor preparou para nós, possamos ser alcançados e impactados pelo toque do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tá quente, hein? Tá muito quente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer. E nesta noite que Ele fez, que Ele separou, que Ele preparou, eu tenho certeza que Ele vai falar conosco poderosamente em nome de Jesus, amém? E eu quero te convidar, nesta noite, a pegar a tua Bíblia, a pegar a Bíblia, a palavra do Senhor, e abrir comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 10. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho segundo Lucas, o doutor Lucas, Lucas era médico, doutor Lucas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro do doutor Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 10, amém? Pega a água porque tá quente, tem que hidratar. E nós vamos ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus. Aleluia. E pelo louvor já deu para perceber, né? Nós vamos falar sobre o episódio de Marta e Maria, quando Jesus esteve na casa delas. E ali naquele episódio, naquele momento, naquela situação, a Marta estava preocupada com os seus afazeres e a Maria preocupada em se prostrar aos pés do Senhor e ouvir Jesus falar. Mas nós vamos falar em específico, em especial, não é nem tanto da irmã Maria. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a irmã Marta. E talvez você que possivelmente não tenha ouvido eu ministrar sobre essa palavra em algum momento, você vai olhar a Marta, a irmã Marta, com olhos diferentes hoje. Quando a gente lê essa palavra, quando a gente medita nessa passagem, nós olhamos para Marta e nós a enxergamos de uma forma. E nesta noite o Senhor, Ele quer mostrar para nós, sim,
que a boa e que a melhor parte é quando nós nos rendemos aos pés do Senhor e damos lugar e espaço para ouvir Ele falar. Mas nós vamos enxergar uma Marta que muitos dizem ou pensam que era inferior a Maria, que tinha uma fé menor do que a da Maria, ou qualquer coisa parecida com isso. Quando na verdade não é bem assim, amém? E é isso que nós vamos ouvir o Senhor falar, nos ministrar, nos ensinar nesta noite. Já peço perdão, hoje eu estou um pouquinho cansada, esse calor judia bastante, mas Deus ele já nos deu vitória em nome de Jesus, e nada vai nos impedir de ouvir a voz do Senhor, amém? Achou aí? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, vamos ver a partir do versículo 38, amém? Nós vamos ler do 38 ao 42, que diz assim: Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou apenas uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu quero dizer para você nesta noite ou neste dia, não sei em que horas você vai ouvir essa ministração, você que não está me acompanhando ao vivo, mas eu quero dizer para você que neste momento você escolheu a boa parte. Eu quero dizer para você que neste momento você escolheu a melhor parte, que é se colocar aos pés do Senhor e ouvir Ele falar. E Ele vai falar conosco, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastora Ângela, minha querida, Deus abençoe, dá um abraço no pastor. Paz, Emília, minha linda, Deus abençoe. Nós escolhemos nesta noite a boa e a melhor parte. Então, em nome de Jesus, vamos ouvir o Senhor falar. Então, vamos lá. Como eu disse para você, este trecho, esta passagem é muito conhecida. Mas, nós geralmente vemos ou ouvimos esta palavra de novo, como se a Maria ela tivesse uma fé maior do que a irmã Marta, como se ela fosse melhor do que a Marta, como se a visão em relação a Marta fosse de uma pessoa, de uma mulher inferior, com menos fé, por conta deste episódio, desta situação em si, quando na verdade não era bem assim. E como eu disse, eu quero apresentar uma outra Marta para você. Essa palavra o Senhor me deu já há alguns anos. E eu ministrei num culto de mulheres, alguns anos atrás, em uma das igrejas pela qual eu passei. E quando o Senhor falou que era para eu ministrar acerca de Marta, e eu parei na frente da minha Bíblia, eu falei assim: Jesus, o que o Senhor quer que eu fale sobre Marta? Para eu falar sobre Marta, eu preciso conhecer a Marta. Me apresenta a Marta da maneira que o Senhor quer que ela seja apresentada através de mim. E depois eu trouxe essa palavra umas 2, 3 vezes ainda em algumas situações específicas. E eu ia ministrar outra mensagem hoje, que o Senhor também tem colocado e tem ardido no meu coração. Mas quando eu parei no caminho, fui para um cliente externo hoje, para uma reunião e tudo mais, e vim pensando. E chegando em casa também, ouvindo esta canção, cantarolando, é uma canção que temos cantarolado bastante no espírito, na mente, enfim. E aí eu ouvi
um trechinho dela e falava literalmente: como Maria que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca lhe será tirada. O Senhor me fez lembrar desta mensagem. E nós vamos conhecer um pedacinho da Marta diferente do que nós conhecemos até então. E nós vamos entender o porquê que Jesus aqui no final, com tanto carinho, com tanto amor, ele respondeu a Marta. E aí eu consigo imaginar Jesus quase que passando a mão nos cabelos de Marta, ou segurando no rosto dela, como a gente faz com o filho. Marta, Marta, andas tão inquieta, Marta, andas tão preocupada com tantas coisas, quando na verdade, Marta, no meio de tudo isso, o que mais importa, a melhor parte, a boa parte, é a que Maria escolheu, que é simplesmente ouvir a minha voz, e isto não lhe será tirado. E o Senhor já começa dizendo para mim e para você nesta noite, porque eu costumo sempre dizer isso. O Senhor, ele não apenas fala através de mim, mas ele fala comigo, como fala com cada pregador. Pastora Ângela, ministra da palavra do Senhor. Pastor Alessandro, ministro da palavra do Senhor. E eu creio que você também, que Deus usa de certa forma, ainda que não num púlpito, como pregador do evangelho oficial, com um título, com um cargo, mas você é instrumento, é usado por Deus. Deus, ele fala conosco primeiramente, quando ele nos usa para falar com alguém. E o Senhor, nesta noite, já começa falando para nós, em meio a tantas preocupações, em meio a tantos afazeres, em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas situações adversas e contrárias, que talvez você se encontre, porque os dias são maus. Porque os gigantes se levantam, as adversidades vêm, as aflições chegam. Mas Jesus, ele já começa dizendo para nós nesta noite, que diante de tudo isso, a melhor parte, a boa parte, e o que realmente importa não é nos ansiarmos, não é nos preocuparmos, mas o que realmente importa é parar no meio de todo esse caos para ouvir o Senhor falar. Para receber, para ser cheio, alimentado por Ele, porque é Ele que tem a palavra de vida eterna, é Ele que tem aquilo que nós precisamos ouvir, é Ele que tem aquilo que nós precisamos entender, é dele que vem o escape, é Ele que tem a estratégia para a gente resolver, inclusive, todos os problemas, amém? Nós lemos de Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao versículo 42, e nós já vamos voltar aqui. Mas vamos começar entendendo algumas coisas. Marta. Marta, em aramaico, tem o significado mestra, senhora, dona de casa. E o próprio nome de Marta e as suas características, com base no que nós vimos aqui na palavra, mostram que ela era uma dona de casa efetivamente. E como toda e qualquer dona de casa, ela tinha a preocupação de receber bem os seus convidados, de servi-los bem, com responsabilidade, amém? Essa é a preocupação de qualquer dona de casa. Ainda que talvez as mulheres que aqui estão não sejam 100% donas de casa no sentido de não trabalhar fora e de cuidar única e exclusivamente do lar, nós também somos donas de casa, amém? E eu tenho certeza que, assim como a irmã Marta, quando você vai receber uma visita, você se preocupa em receber bem a visita. Você se preocupa quando você tem a sua visita para chegar, em cuidar da casa, em deixar ela adornada, preparada, limpa, preparar ali uma guloseima, ou seja, é natural de toda e qualquer mulher, toda e qualquer dona de casa receber bem os seus convidados. Quanto mais quando este convidado nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, amém? Então Marta, no próprio nome dela, já tem o significado de mestra, de senhora, de dona de casa. E de novo, como uma dona de casa exímia, ela era preocupada em servir e servir bem. Então nós vemos
que a Marta, como dona de casa, e literalmente, veja que aqui no versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A Marta era a dona da casa. A Marta provavelmente era a irmã mais velha, e a casa era dela. E ela, como dona da casa, como irmã mais velha, ela tinha responsabilidade sobre aquele lar, sobre o bom andamento daquele lar, principalmente no momento em que ela receberia uma visita tão nobre e tão importante quanto a de Jesus, amém? Mas antes de voltar aqui, nós darmos uma estressada e uma esmiuçada nesta parte, eu quero que você deixe marcado, mas dá um pulo comigo lá em João, capítulo de número 11, adianta um livro, vai no Evangelho segundo João, capítulo 11, eu quero te mostrar um outro lado de Marta. Aqui nós vimos a Marta preocupada, ansiosa em servir, e que chamou a atenção de Jesus por conta da irmã, mas eu quero te mostrar uma outra Marta também, para você conhecer a Marta na totalidade. É muito fácil a gente falar das pessoas e a gente julgar as pessoas por um episódio, por uma situação, por um momento, por um dia, por algo que ela falou naquele instante, quando na verdade pode ser que aquele dia, que aquele momento, que aquele instante ela estivesse passando inclusive por alguma situação complicada, difícil, não estivesse no seu melhor dia. Afinal de contas, todos nós somos carne e estamos sujeitos, assim como a irmã Marta, amém? A paz, Belzinha, minha linda, seja bem-vinda. Achou aí João 11? João 11, capítulo de número... Aliás, João, capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos ver o versículo 20 ao 28. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Uma curiosidade aqui, foi a Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e Marta, que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, depois de ter derramado um vaso de perfume preciosíssimo, um unguento ali aos pés do Senhor, amém? Mandaram, pois, versículo 3, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Então veja, a mesma Marta, lá de Lucas 10, que nós vamos voltar já já, que num instante, numa situação, numa circunstância, no momento, acabou sendo chamada a atenção por conta de uma questão, pelo próprio Jesus, a amava. Veja que o Pai, como diz a palavra do Senhor, corrige o filho a quem ele ama. Então, se porventura em algum momento da sua trajetória, o Senhor chamar a sua atenção, der uma puxadinha na sua orelha, recebe isso com amor, porque o Pai só corrige o filho a quem ele ama. E quando Jesus aqui em Lucas, e nós vamos ver depois novamente, deu uma puxadinha de orelha, chamou a atenção de Marta, ele fez isso porque ele a amava e porque ele queria que ela fosse abençoada, amém? Se porventura Deus tem chamado a sua atenção, tem te repreendido por algumas situações, eu sei que as últimas quintas-feiras, por exemplo, não foram quintas-feiras muito sutis na palavra. O Senhor chamou a nossa atenção e muito, principalmente na semana passada. Mas isso porque Ele nos ama e Ele quer nos corrigir e Ele quer nos ver bem. Então vamos receber isso de bom grado, amém? Vê comigo agora o versículo 20 do Evangelho de João 11. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus faz uma pergunta: crês nisso?
Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria e sua irmã e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Amém? Deixe marcado aqui também, porque daqui a pouco nós vamos voltar. Mas eu quero que você volte comigo lá no texto inicial, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, versículo 38. Nós vamos começar a conhecer algumas características muito peculiares, muito particulares sobre a nossa irmã Marta, que talvez até hoje você não tivesse observado, prestado atenção, entendido, e a partir de hoje você vai entender, vai aprender, e nunca mais você vai ver a irmã Marta com os mesmos olhos que talvez você via antes. E todas as vezes que você ouvir falar de Marta, você vai se lembrar da pastora Juliana nesta Quinta com Deus. Talvez você não lembre que foi no dia 26 de setembro de 2024, a exatos 21 horas e 29 minutos, mas você nunca mais vai lembrar de Marta da mesma forma, amém? Retomando, o próprio nome da Marta significa mestra, senhora, dona de casa. E a Marta, como eu disse, ela era uma exímia dona de casa. Tanto que, como nós vimos no versículo 38, e veja novamente, certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Então ele chegou em Betânia, no povoado de Betânia, e todas as vezes que Jesus chegava ali naquela cidade, ele já tinha por hábito se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, amém? Mas veja que olha só que interessante, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Já começamos a observar as características positivas da irmã Marta, que talvez alguns não tenham visto até então. Ela era uma excelente anfitriã. Ela fazia questão que Jesus se hospedasse na casa dela. Todas as vezes que Jesus e os seus discípulos estavam em Betânia, não era na casa de nenhum outro que ele ia para a casa de Marta, ela fazia questão. Veja que Marta amava tanto Jesus, considerava tanto Jesus, temia tanto Jesus e queria tanto ter Jesus por perto, que ela não permitia que o Senhor se hospedasse na casa de ninguém. Todas as vezes que ele ia para Betânia, ela já preparava o lugar, ela já preparava o ambiente para que fosse na casa dela que ele se hospedasse. Marta hospedou Jesus, e quem hospedava Jesus tinha que hospedar todos os que estavam com ele. Então, pelo menos 12 com ele estavam. Marta hospedou pelo menos 13 hóspedes na sua casa. E fala a verdade. Você que já recebeu visita, receber 1, 2 já não é fácil. Você imagina receber 13 hóspedes na sua casa? Para se acomodar, para se lavar, para comer, para dormir. É trabalho para dedéu, é verdade ou não é? Você imagina que aquela mulher, ela fazia questão, ela não se preocupava com o trabalho que dava hospedar Jesus e os seus discípulos. Marta, ela não se preocupava com o esforço que ela teria, com o trabalho que ela teria, com o custo que haveria, porque dar de comer para 13 bocas não é fácil. Você sabe disso, meu irmão? E ela não. Esta mulher que todos até então olhavam para ela simplesmente como uma mulher que estava preocupada com outras coisas e não se preocupou em buscar Jesus, ela se preocupou tanto com o bem-estar de Jesus, ela se preocupou tanto com Jesus, que ela fez questão de preparar a sua casa, abrir a porta da sua casa e buscou preparar e servir o melhor para o seu Senhor e para todos os seus discípulos, para que Jesus estivesse na casa dela, para que Jesus estivesse com ela, porque ela o amava e ela queria Jesus bem pertinho. Meu querido, minha querida, você tem aberto a porta da tua casa para Jesus entrar? Como você tem preparado o ambiente para o Senhor? Como você tem preparado a sua casa e o seu lar para o Senhor? Você tem se preocupado em preparar o lugar em que Jesus vai dormir? Você tem se preocupado em deixar Jesus confortável dentro do seu lar? Você tem se preocupado em deixar Jesus à vontade de tal forma na tua casa que ele se sinta na casa dele?
Você tem se preocupado em servir o Senhor com o melhor, em preparar a melhor refeição, em preparar o melhor para o seu Senhor? Ou você tem se preocupado? Não, devolver o dízimo tem sido caro demais, o dízimo é muito alto. Não, esse dízimo está alto demais. Não, é muita oferta, é muito dinheiro para a igreja. Não, irmão. Veja que a irmã Marta não se preocupou nem em receber Jesus e todos os outros discípulos. Não se preocupou enquanto ela gastaria, com o esforço que ela teria, porque tem gente que fala, ai, dá muito trabalho para a igreja, nossa, é muita correria, eu já trabalhei o dia tanto, tem que sair correndo e ir para a igreja. A irmã Marta é diferente de muitos desses, e eu creio que não você e eu, porque eu quero crer que você e eu não somos assim, e se porventura o Senhor já tem chamado e alertado quanto a isso, é momento de nós mudarmos a nossa visão. A Marta não. A Marta era uma exímia anfitriã. E logo aqui no versículo de número 38, nós vemos a preocupação dela em hospedar Jesus na sua casa. Veja que Jesus se sentia tão à vontade na casa de Marta, que todas as vezes que ele ia para Betânia, era para lá que ele já se dirigia direto. Ele não batia em outra porta. Tem que ser assim na minha vida e na tua vida, meu irmão. Jesus tem que se sentir tão bem-vindo no nosso meio. Jesus tem que se sentir tão querido, tão amado, tão bem-vindo, que ele vai vir direto para você. Que quando você entrar na presença, quando você for à igreja, quando você se dispor a cultuar, é direto em você que ele vai de primeiro. O Espírito Santo já vai te encher de cara. É você que vai sentir Jesus primeiro. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Você tem que hospedar Jesus na sua casa e tudo aquilo que vem com ele. Porque quando a gente abre a porta para Jesus, a gente tem que entender que tudo que faz parte do pacote de Jesus, nós vamos ter que receber também. E no pacote de Jesus está esforço, no pacote de Jesus está trabalho, porque ele já bem diz que o trabalhador é digno do seu salário, através da boca do apóstolo Paulo na carta que escreveu aos Tessalonicenses, se eu não me engano. O pacote de Jesus encontra perseguição, no pacote de Jesus encontra-se luta, no pacote de Jesus encontra-se aflições, no pacote de Jesus encontra-se matar a carne, no pacote de Jesus encontra-se fidelidade, dízimos, ofertas e todo o resto. No pacote de Jesus encontra-se obediência. Olha o tamanho da carga e do pacote de quem recebe Jesus em casa. E ela estava disposta a isso. E você está disposto e disposta a receber a Jesus e a todo o seu pacote na sua casa? Pois bem, Marta estava. Então nunca mais olha para Marta simplesmente como aquela que aparentemente não deu importância para Jesus, muito pelo contrário. De todos, é a que mais se importava com o Senhor até então, porque ela não abriu mão de Jesus se hospedar. Ela não abriu mão de Jesus dormir. Ela não abriu mão de Jesus estar na sua casa, com todo o pacote que vinha junto com ele. Amém? Continuando aqui, versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Maria conhecida de todos. Aquela que além de ficar aos pés de Jesus, como nós falamos há pouco, alguns confundem essa Maria com a Maria Madalena, que foi a outra que também lavou os pés do Senhor, mas não. Quem perfumou os pés de Jesus com um perfume caríssimo foi a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, e que enxugou também o pé do Senhor depois com seus próprios cabelos. Veja aqui, versículo de número 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Preste atenção numa coisa. A Maria era mais nova que Marta, amém? Então a Maria, como é natural para um irmão mais novo, ela não tinha tanta responsabilidade assim quanto o irmão mais velho. Eu não sei como é aí na sua casa, mas eu sou a irmã mais velha. Pastora Juliana é a mais velha de 4. Glória a Deus, eu sou a mais velha de 4. 3 meninas, sendo uma delas inclusive especial. Se você não sabia, eu tenho uma irmã especial. E um rapaz, e o menino é o caçula. E como irmã mais velha, eu sempre fui a mais... Eu sempre tive, na verdade, não é que eu sempre fui. Eu sempre tive que ser a mais responsável.
aquela que cuidava dos irmãos, aquela que levava a bronca por causa de tudo, aquela que tinha a responsabilidade de tudo, enfim, aquela que inclusive acabava sofrendo um pouquinho mais no momento de ira, de cansaço e tudo mais, de mãe, porque também não conhecia Jesus, enfim, faz parte. Levava às vezes bronca sem necessidade e tudo mais. Mas por quê? Porque eu era mais velha, eu sou mais velha até hoje. Mesmo que os meus irmãos todos sejam adultos já, eu como irmã mais velha, eu ainda me sinto responsável e tenho responsabilidade sobre muitas coisas. Assim como a Júlia, minha filha mais velha, sendo mais velha que a Daça, ela é mais responsável. Então a Marta, como sendo irmã mais velha, ela tinha maiores responsabilidades do que a Maria. Então a Maria tinha, entre aspas, mais tempo para outras coisas e menos preocupações do que a Marta tinha. Então para Maria era mais simples, era mais fácil estar naquele momento de tanto alvoroço, estar aos pés de Jesus, porque realmente não há nada melhor, não há nada mais gostoso, mais precioso, mais importante do que estar aos pés do Senhor. Mas era uma situação que também demandava um outro tipo de cuidado e de atenção, e Marta, como a responsável pelo ambiente, pela casa, ela se preocupava para que tudo estivesse bem. É como na igreja, meu irmão. Obreiros da casa do Senhor. Nós, pastores, obreiros da casa do Senhor, temos uma preocupação e uma responsabilidade maior do que aquele que é um membro da igreja. Concorda? Você, obreiro da casa do Senhor, sempre precisa estar atento ao ambiente, se está tudo cooperando para o bom andamento, se está tudo fluindo. O membro da casa do Senhor é aquele que pode fechar o olho e se entregar, e se derramar e orar. O obreiro não, ele tem que estar prestando atenção, ele tem que estar vigilante, ele tem que estar atento, ele tem que estar servindo. Mas isso não significa que aquele que não está se derramando como membro da casa do Senhor, por exemplo, porque ele está ali incumbido de zelar para o bom andamento da obra, não ama Jesus, ou está sentindo menos a presença do Senhor, ou está recebendo menos do Espírito Santo. Pelo contrário, não é assim que funciona. Então, para Maria era mais simples, era mais fácil, era mais cômodo. Ela tinha mais tempo e menos funções, menos responsabilidade. Então, ela podia se dedicar um pouco mais a simplesmente se colocar aos pés do Senhor e se alimentar dele, enquanto a Marta tinha que zelar pelo bom andamento da obra. Mas nós vamos ver isso já já. E o que Jesus lá no final disse para ela é que naquele momento a melhor parte era aquela. Ou seja, há um momento oportuno para todas as coisas. E no momento que a Marta queria que Maria saísse dos pés do Senhor para ir trabalhar em outros afazeres, não era o momento dela fazer isso. Não era o tempo oportuno, não era a hora certa. Aquele momento era de ouvir o Senhor. E haveria um momento dela se levantar e trabalhar. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que o nosso Deus que está no controle de todas as coisas, quando nós entendemos como está em Eclesiastes, e nós vimos isso certa feita, e vamos só citar depois novamente, há um tempo oportuno debaixo do céu preparado para todas as coisas. Há um tempo, inclusive, onde você vai poder se derramar aos pés do Senhor. E só comer, comer, comer. Mas tem horas que o Senhor vai demandar de você que você seja aquele responsável por cuidar do bom andamento da obra, por servir. E no momento que você tiver que servir, que você tiver que ser instrumento de Deus e ser usado para servir, e servir aos outros, dar de comer para os outros, ser usado como um canal de bênção na vida dos outros, o Senhor vai te capacitar a isso, mas isso não significa que você tem menos de Deus, pelo contrário. Você não consegue servir bem se o Senhor ele não for contigo, amém? Continua aqui, ó. Versículo de número 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Você já entendeu por quê, né? Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vamos lá, daqui a gente vai tirar muitas coisas. Primeiro,
A Marta era uma excelente dona de casa, preocupada com muitas coisas, com muitos afazeres, dando várias ordens, muito proativa, muito dinâmica, muito ágil. E você que é assim, talvez, você sabe o quanto isso demanda esforço. Eu sou muito dinâmica, eu sou muito proativa. E eu tenho um perfil meu, como pessoa, de organização, de gestão, de direcionar as coisas. E a gente se preocupa que as coisas corram muito bem. E eu sou muito exigente comigo. Assim como a Marta era muito exigente. As coisas têm que fluir. Já que é para você fazer, você tem que fazer o melhor, tem que ser o melhor louvor, tem que ser a melhor adoração, tem que fluir, principalmente quando as coisas é para o Senhor. Eu já sou assim no meu âmbito profissional e em todo o resto da minha vida. Quanto mais para as coisas do Senhor. Eu literalmente chego a ser chata. Essa é a verdade, eu chego a ser chata. De tão exigente que eu sou para muitas coisas. E com o passar do tempo, o Senhor, Ele vai nos administrando e nos moldando e trabalhando em nós. E vai deixando a gente mais flexível e tendo mais sabedoria no falar, no lidar com as coisas. Mas eu sou muito exigente com tudo. Trabalho, filho, com tudo. E com as coisas do Senhor, então, eu não admito, eu não acho certo de forma alguma a falar de mim. Dos outros sim, mas eu estou falando de mim, até porque cada um sabe de si. Mas eu não admito não procurar fazer sempre o melhor para o meu Deus. Porque o Senhor, Ele me deu o melhor, Ele faz o melhor por mim todos os dias. E os filhos das trevas são tão prudentes, mais prudentes que os da luz, e fazem as coisas o melhor para o diabo, e eu não vou fazer o melhor para o meu Deus? Então veja que a Marta, de tão excelente dona de casa, exímia que ela era, preocupada em servir ao Senhor da melhor maneira possível, sempre com o melhor, não permitindo que faltasse nada para Jesus, não admitindo que Jesus tivesse falta de coisa alguma. Ela acabou ficando sobrecarregada. E é assim que nós ficamos. Eu falo isso por experiência também. Você sabe, eu contei meu testemunho aqui tempos atrás, algumas ministrações atrás, que em 2018 eu tive um problema de saúde muito sério. E este problema de saúde, ele foi desencadeado por conta de um estresse muito alto que eu estava naquele momento por causa de muitas coisas, muitos afazeres. Mas isso não significa, de novo, que a Marta era uma mulher ruim, que não amava Deus, que não buscava Deus, que não valorizava a presença de Jesus. Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário, minha irmã. A presença de Jesus era tão importante para Marta que ela estava aqui, ó, correndo de um lado para o outro, preocupada, muito ocupada, procurando fazer o melhor e servir o Senhor com o seu melhor. E o Senhor traz à minha memória um outro versículo que eu não me lembro onde ele está, mas a palavra do Senhor diz assim: não sede demasiadamente justo. O excesso de justiça, o excesso de zelo, o excesso de preocupação, principalmente fora do tempo certo, do tempo oportuno para aquilo, demanda esforço demais e traz prejuízo, nos prejudica, e foi o que aconteceu com Marta. Imagina você no meio dessa situação, ansioso, preocupado com tantos afazeres, com tantas coisas, até muitas das vezes procurando fazer o melhor, servir ao Senhor com o melhor, mas isso sobrecarrega. Isso deixa a gente tão cansado, tão sobrecarregado, tão exorbitantemente estressado. Essa é a verdade. Quantas pessoas não estão assim nos dias de hoje? Veja, ela tentou levar, ela tentou administrar, ela tentou conduzir enquanto ela podia. Ao invés de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar chorando pelos cantos, ela tentou levar até onde dava. Só que Marta, até quando não aguentou mais, ela fez certinho, amém? Ao invés de ficar murmurando, reclamando e falando mal da Maria para os outros, sabe o que a Marta fez? Ela foi direto na fonte. Quando a Marta não estava mais suportando, quando ela não estava mais aguentando, quando ela já estava no seu limite, ao invés de ficar reclamando, murmurando, falando mal, sabe o que ela fez? Foi falar com Jesus. Meu irmão, é natural que talvez em algum momento da tua vida você chegue num pico que você tenha a sensação, a impressão que você vai explodir, de tão cansado, de tão sobrecarregado,
de tantos afazeres, de tantas tarefas, de tantas coisas que você tem acumulado, de tanta responsabilidade que você realmente tem, ou que impuseram sobre você, porque você é o pastor, porque você é o obreiro, porque você é o irmão mais velho, ou porque você é até o irmão mais novo, mas que é o mais responsável, porque você é o dono da empresa, ou porque você simplesmente foi levantado, escolhido por Deus para ser cabeça e não cauda, e Deus te chamou para fazer a diferença na terra e te levantou como aquele que vai dar a direção. Eu cheguei no momento da minha vida, alguns anos atrás, que eu cheguei a questionar a Deus no seguinte sentido, no momento de oração, e falei para o Senhor assim: Senhor, sempre eu, talvez você se familiarize com isso, Senhor, tudo eu, sempre eu, de novo eu. Isso em várias situações, em vários sentidos, particular, né, pessoal e tudo mais. Aí Jesus, com todo amor, assim como ele falou com Marta, ele falou comigo, e eu entendi uma coisa que eu vou compartilhar com você. Depois disso eu nunca mais questionei e eu abracei a causa. Deus me chamou para ser cabeça. Deus me chamou para ser líder. Deus me capacitou e escolheu me usar para guiar aqueles que não têm esse dom, esse talento, essa chamada. Nem todos foram chamados para ser líderes, para guiar. Quando eu entendi que Deus havia me elegido, me separado, me escolhido para ser cabeça, para ser líder, para ser responsável por vidas, seja como mãe, seja como pastora, seja como gestora na minha empresa, quando eu entendi que foi Deus que me chamou, me escolheu para aquilo, eu entendi que Ele me capacitava para aquilo também. E eu enxerguei isso como privilégio. É cansativo? É estressante? Às vezes é. Mas Deus não dá além das nossas condições, amém? Deus não dá além das nossas forças. Só que como carne, chega um dado momento que a gente se sobrecarrega com algumas coisas, e talvez quem olhe de fora, algumas situações, alguns momentos, algumas reações, olha para nós como olhávamos talvez para Marta antes de Jesus abrir a nossa visão, e falávamos que a Marta era que menos tinha fé, que era estressada, que se preocupava com o que não era importante e que era que menos amava e se preocupava com a presença de Jesus. Quando, na verdade, o excesso de amor, o excesso de temor, o excesso de zelo nos faz querer tanto agradar o Senhor, e para isso, às vezes, a gente se sobrecarrega. Isso eu não falo só nas coisas do Senhor, eu falo na vida. Nós queremos tanto agradar a Deus, temer a Deus e honrar a Deus, que nós nos preocupamos tanto em fazer as coisas corretas, só que às vezes a gente faz sem o direcionamento, sem o discernimento do Senhor e fora do tempo. Meu amado, minha amada, existe um momento para tudo, e este é o momento em que o Senhor está dizendo para mim, para você. Eu não estou dizendo esta noite agora, eu estou dizendo este momento em que você se encontra na sua vida. Esta situação, este momento pelo qual você está passando, é o momento de você simplesmente parar tudo e simplesmente se derramar aos pés do Senhor e procurar ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer falar com você. Ele quer te renovar as forças, Ele quer renovar o teu vigor, Ele quer renovar o teu ânimo, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar resposta, para que aí sim você possa levantar e continuar. Para tudo. Neste momento da tua vida, aperta o pause e corre para os pés do Senhor. Isso é o mais importante, amém? Isso é o mais importante. Veja que no momento que a Marta se sentiu cansada, sobrecarregada, afligida, ela foi clamar ao Senhor. Ela era tão íntima de Jesus que ela tinha liberdade. Porque veja, olha só. Vê de novo aqui o versículo 40 comigo. A parte B. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha e ajude-me. Veja que a Marta era tão íntima de Jesus que, além de todas as vezes que ele ia até Betânia
ele se hospedava na casa dela, que naquele momento nós vimos que Maria estava aos pés de Jesus. E provavelmente Jesus estava rodeado não só dos discípulos, é provável que existisse uma certa multidãozinha na casa de Jesus, porque onde ele estava, as pessoas estavam ali e queriam ouvir ele falar, amém? Então é possível que Jesus naquele momento estivesse fazendo um sermão, pregando para pessoas. E a Marta era tão íntima, mas tão íntima, mas tão íntima de Jesus, que ela teve liberdade de chegar e interromper o mestre naquele momento para falar com ele. É mais ou menos assim, eu tô aqui fazendo a live, ministrando a palavra do Senhor para você, e a Daça, minha filha, chega aqui e me chama. Eu vou parar para dar atenção para ela, porque ela é íntima, ela é minha filha, e se ela está me chamando, ela precisa de mim, ela precisa de algo de mim. Então eu vou pedir para vocês, licença só um minutinho e vou entender o que ela quer, porque ela sabe que eu estou fazendo algo importante e ela não pararia para me chamar, para me pedir algo se não fosse importante. É a mesma situação. Veja que a Marta era tão íntima de Jesus e era tão amada por ele, que ele parou o que ele estava fazendo para ouvir o que ela tinha a dizer. Meu amado, minha amada, Jesus te ama tanto, mas tanto que ele vai parar o que ele estiver fazendo para ouvir o que você tem a dizer, se você simplesmente for até ele e clamar. E ainda que ele não precise parar, porque nós servimos um Deus que é onisciente, ele está em todos os lugares, onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas, onipotente, tem poder sobre todas as coisas. Então, mesmo o Senhor que está aqui agora falando comigo e contigo, ele está fazendo N outras obras por aí, falando com N outras vidas, operando milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Mas eu quero que você entenda que o Senhor, ele te ama tanto. E se você tiver intimidade com ele, a qualquer momento, a qualquer tempo, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, é só você clamar e ele vai parar para te escutar. Ele vai parar para te ouvir, amém? Ele vai parar para te ouvir. E naquele momento, aquela mulher, ela falou assim, Senhor, não te importas que a minha irmã esteja aí parada enquanto eu estou aqui me matando, morrendo de trabalhar? Pede para ela me ajudar. Foi isso que ela disse. Mas sabe o que eu imagino que Jesus viu no coração dela? Lá no Salmo de número 139 diz, ainda que a palavra não venha à boca, o Senhor ele já conhece. Jeremias diz a palavra, aquele que sonda o pensamento, conhece o coração. Então, por mais que seja dessa forma que tenha saído dos lábios da Marta, eu imagino Jesus sondando o coração daquela mulher e entendendo exatamente o que ela estava dizendo. É como se ela estivesse dizendo assim, Senhor, eu estou sobrecarregada. Senhor, eu sei que eu sou a irmã mais velha, eu sei que eu sou a dona da casa, eu sei que eu sou a mãe, eu sei que eu sou o pastor, eu sei que eu sou a tia, eu sei que eu sou a filha, né, Emília? Ah, minha linda. Como o Senhor te ama, Emília. Na verdade, a gente sempre acha que é o pai que precisa cuidar, mas nesse momento a sua responsabilidade é maior. Então eu imagino Jesus olhando para Marta assim. E Marta dizendo ali no seu íntimo, eu sei que eu sou a irmã mais velha, eu sei que eu sou a dona da casa, eu sei que eu sou anfitriã, eu sei que a responsabilidade é minha, eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou para ser cabeça, eu sei que o Senhor confiou a mim todas essas tarefas, todas essas atribuições, mas, Senhor, eu estou cansada, a minha carne está cansada, eu estou sobrecarregada. E eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de um alívio, eu preciso de um respiro, eu preciso de um colo. Não é assim que você se sente às vezes? Precisando de um colo. E ali naquele momento, quem a Marta via mais próxima é que realmente como mulher da casa tinha a responsabilidade de ajudá-la, foi Maria. E na verdade não foi a Maria sentada que incomodou a Marta. Não foi a Maria, até porque a Marta amava a sua irmã. E a Marta queria o bem de Maria. Mas o que naquele momento
preocupou, incomodou, chateou Marta, talvez fosse o fato dela não poder ou achar que não podia também sentar aos pés do Senhor e ouvir ele falar. Quando na verdade, meu irmão, por mais responsabilidades que você tenha, por mais que aquilo que o Senhor te chamou para fazer seja ser cabeça, seja estar por cima, seja liderar, você a qualquer instante, a qualquer momento tem total liberdade de sentar aos pés do Senhor e ouvir ele falar. E falar assim: Jesus, eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu preciso só te ouvir. Hoje é o dia que eu quero só ouvir o Senhor. Eu preciso me alimentar, eu preciso comer de ti. Quando foi que Jesus disse para você que você não podia simplesmente sentar aos pés dele e ouvir ele falar? Quando foi que Jesus falou que você não podia simplesmente parar e comer da melhor parte? Nós que acabamos atraindo para nós esse peso. A palavra do Senhor, o próprio Cristo, ele fala no Evangelho segundo Mateus que o jugo dele é leve, é suave. Quando foi que você achou que você precisava carregar o mundo nas costas por ser mãe? Não precisa. O jugo dele é leve. Quando foi que alguém falou para você o que você achou que você, porque é o líder, porque é o responsável, precisava carregar tudo nas costas, sozinho? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você não está sozinho. A palavra do Senhor Jesus diz, a palavra, o evangelho não. Ali no Salmo, o salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Cristo está, porque tu estás comigo. Se no vale da sombra e da morte, como diz o salmista, ele está conosco. Se no vale da sombra e da morte ele está conosco, não é nesse momento que ele vai estar com você, no momento que você é mãe, que você é líder, que você é responsável. Você não está sozinho, você não precisa, como Marta, achar que tinha que carregar tudo nas costas sozinha, a ponto de chegar no nível de ficar sobrecarregada. Não é isso que o Senhor quer. Entenda a partir de hoje, o Senhor não quer que você carregue o universo nas costas, porque você não precisa. Ele quer que você o chame para te ajudar a levar o que tiver que levar. Quando você chama o Senhor para estar contigo, para te socorrer, para te ajudar, para ir com você, tudo fica mais leve. Quando você chama o Senhor para entrar com você na responsabilidade de mãe, fica mais leve. Quando você chama o Senhor para ir com você na responsabilidade de empreendedor, de responsável no trabalho, fica mais leve. Quando você chama o Senhor para ir contigo na responsabilidade de líder espiritual, de obreiro, é mais leve. Quando você convida o Senhor para entrar em qualquer área da tua vida e você entende que Ele é aquilo que é o suficiente, que basta, e que se Ele está no negócio vai dar tudo certo, fica tudo mais leve. Então aquela oração, aquele pedido de socorro da Marta é porque ela acarretou sobre si um peso, uma responsabilidade, um jugo pesado que ela não precisava. Ela era uma mulher, assim como você e eu. Ela era um ser humano, assim como você e eu, que pelo amor e pelo zelo e pelo temor e pela responsabilidade, pelo dia a dia e pelos afazeres, e porque muitas vezes tem gente que não se dispõe a ir, que não se dispõe a fazer, que não faz como deveria ser feito, acaba assumindo todo o peso, acaba se sobrecarregando. E assim como Marta, você e eu também nos esquecemos que não precisamos carregar este peso, este jugo sozinhos, porque Ele já levou sobre si. O jugo dele é leve, é suave, e Ele está a nosso dispor. E você e eu temos que ter intimidade para clamar ajuda e socorro. E ali quando Marta clamou, ordena-lhe pois que venha ajudar-me, é como se ela estivesse falando assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu estou sobrecarregada, eu não aguento mais. A culpa não era da Maria, o problema não era a Maria. A Maria estava fazendo nada mais, nada menos do que qualquer pessoa que tem tempo, não tem peso, obrigações, sobrecarga espiritual estava fazendo.
talvez a sobrecarga espiritual, as responsabilidades, as obrigações, as responsabilidades e o peso físico e psicológico que você está se permitindo carregar sem necessitar, esteja te impedindo de comer da palavra e ouvir e participar da boa parte, da melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, que é a parte mais doce, mais leve, mais suave. Oh, aleluias! E o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é hora de você trocar com Ele esse jugo pesado, é hora de você colocar sobre Ele o jugo pesado, tomar sobre si o leve. Aí Jesus falou para ela assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. De novo, eu imagino Jesus falando assim, Marta, Marta, filha. Talvez acariciando a cabeça dela, segurando nas mãos dela, dando um abraço nela, um beijo nela, segurando o rosto dela. Imagina Jesus segurando o teu rosto, te dando um beijo, fazendo uma carícia nos teus cabelos, te abraçando agora e falando assim, Marta, Marta. Isabel, Ângela e tantos outros que aqui estão, com amor, com carinho, com zelo, porque é assim que o Senhor fala conosco. Quando nós nos dispomos a clamar ao Senhor, quando nós buscamos a Ele, Ele não rejeita. Um coração quebrantado não resistirá ao Senhor. Se até aquele povo do Egito, Deus ouviu e clamou e atendeu, Moisés, tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor e me levantei para trazer livramento. Quanto mais você e eu que temos clamado ao Senhor ali, que temos livre acesso. Antes o povo não tinha livre acesso, hoje tem. Você e eu temos livre acesso. Falamos semana passada, acho que semana retrasada, né? Quando eu falei do milagre no casamento. Não precisamos de intercessores. É Jesus, é diretamente Jesus. Não precisamos da Maria, mãe de Jesus, nem de ninguém para interceder por nós. É Jesus, é direto com Ele. Você e eu temos livre acesso a Ele, amém? Então você imagina, você e eu, quando nos chegamos aos pés do Senhor, quando nos prostramos diante do Senhor, quando clamamos ao Senhor, quando choramos para o Senhor, quando pedimos ajuda para o Senhor. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Jesus te segurando pela mão, segurando a tua bochecha, te dando um abraço e dizendo para você assim, filhinho, ah, filho, você anda tão inquieto, tão preocupado com tantas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Marta e para nós, você está preocupado demais, você está dando importância demais para aquilo que não tem tanta importância. Deixa aqui, não sai daqui não, a gente já volta. Mas o Senhor colocou aqui no meu coração para nós vermos em Mateus 6. Olha o que ele fala aqui no finalzinho do capítulo 6 de Mateus. Um capítulo que você e eu conhecemos bem quando ele fala da solicitude pela vida. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Não se preocupa, não vai resolver, não vai adiantar. Não vos inquieteis com coisa alguma. É como se Jesus estivesse falando para a irmã Marta assim, Marta, sabe qual é o problema, Marta? Sabe por que você está assim? Sabe por que de tudo isso? Porque você está preocupado demais com o que não deveria. Porque você está muito inquieto. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós. Já não falei para você não se preocupar? Eu já não disse para você não andar inquieto. Eu já falei para você que você tem que descansar em mim. Marta, eu já não falei para você que você tem que confiar em mim? Marta, eu já não falei para você que você tem que descansar
entregar a mim as tuas ansiedades, as tuas preocupações, depositar sobre os meus pés. Jesus já não falou para você, meu irmão? Jesus já não falou para você, minha irmã, que é para você buscar a Ele, que é para você confiar nele, que é para você depositar a tua esperança nele, que é para você crer nele. Ele já não disse para você que se você crer, ele vai entrar com providência nesta causa? Ele já não falou para você por mais de uma vez que se você confiar, que se você descansar, que se você buscar, que se você clamar, que se você simplesmente confiar, ele vai reverter este quadro e esta situação? Então por que você ainda está inquieto? Por que você ainda está preocupado? Por que você está ansioso? Isso tudo só traz peso sobre a tua vida e é óbvio que a tua carne não vai suportar. É óbvio que você vai se sobrecarregar. É claro que vai. É como um copo. Quanto mais você enche o copo, vai chegar um momento em que vai transbordar, meu irmão. E você está enchendo o copo da tua vida, que é o teu corpo, a tua mente, com preocupação, com angústia, com ansiedade, com medo, com temor. Ontem eu ministrei na nossa igreja ali em Isaías capítulo de número 40 e Isaías capítulo 43. E ali em Isaías 43, o Senhor, através da boca do profeta Isaías, manda ele dizer para o povo assim: não temas. Vamos ver comigo? Isaías 43. Veja o que diz Isaías 43, no versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Agora, neste exato momento, assim diz o Senhor que te criou. E aí você vai falar o seu nome. Essa palavra agora é para você e eu. Naquela época foi para o povo de Israel através da boca de Isaías. E hoje é para você através da minha vida, amém? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Ó, Emília, Ângela, Alexandro, Isabel, Marlene, Emília, tantos outros. Assim diz o Senhor. Não temas, não temas, não fique inquieto, não fique preocupado, porque eu te remi, ou seja, eu te resgatei, eu te livrei. Você não tem motivo de se preocupar e de temer, porque eu já comprei você, eu já paguei o preço por você, você é meu. Você já não é mais órfão, você tem dono, você não está sozinho, você não está desamparado. Não temas, não temas, não se preocupe. Você não está mais sozinho, você não é mais um órfão, um abandonado. Agora você tem pai, agora você tem um dono, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. E Deus cuida muito bem das coisas dele, viu? Deus cuida muito bem daquilo que é dele. Veja ainda o que diz o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, venha o que vier, aconteça o que acontecer, pode ser o problema mais difícil, pode ser a situação mais adversa, pode ser a situação mais contrária, pode ser o momento mais difícil, pode ser o mais tribuloso, o gigante pode ser o maior, o leão e o urso podem ser os mais ferozes e famintos. Não se preocupe, seja qual for a situação, não temas, porque eu sou contigo. Versículo 3. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Lá no Egito, você lembra o que aconteceu? Lembra o que aconteceu no Egito? Que os egípcios se levantaram para perseguir o povo de Israel? E entrou atrás deles, no meio do Mar Vermelho, quando estava aberto ainda, enquanto o povo passava em terra enxuta, para poder matar, para poder destruir.
e Deus foi com eles e destruiu todo aquele povo, todos os egípcios que se levantaram. O que Deus quis dizer aqui? Que analogia foi essa? Ele disse simplesmente assim: se eu fui capaz de matar aqueles que se levantaram contra os meus, eu não vou ser capaz de te abençoar de novo? E não só isso, o Senhor me faz lembrar, citei ontem ali enquanto eu ministrava essa palavra, e eu já disse, digo de novo, é um dos versículos, se não o versículo que eu mais amo da palavra do Senhor, um dos mais lindos versículos que tem em todo o Evangelho, em toda a palavra. Romanos, capítulo de número 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, será mesmo que não nos dará graciosamente ou por amor com ele todas as demais coisas? Meu irmão, minha irmã, se Jesus foi capaz, se Deus é capaz de entregar Jesus para morrer por mim e por tua causa, Ele não vai fazer qualquer coisa por nós? Se Jesus foi capaz de se entregar na cruz do Calvário, verter até a última gota de sangue que havia no corpo dele por amor de mim, de você, será mesmo que ele não é capaz de fazer qualquer outra coisa por nós? Será mesmo que ele não é capaz de nos ajudar neste momento? Será mesmo que ele não é capaz de nos socorrer neste momento? É como se Jesus estivesse dizendo para Marta assim: Marta, eu te remi, eu comprei você, Marta. Você é minha, você não está mais órfã, você não está mais sozinha. Está ansiosa, preocupada, inquieta, por quê? Não precisa, filha. Eis-me aqui. Eu estou aqui para te ajudar. E eu tenho certeza que se a Marta quisesse se prostrar aos pés do Senhor a noite inteira sem fazer nada, só para ouvir de Jesus, duas uma. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, era capaz de dar ordem e multiplicar um pãozinho que tivesse ali e viraria uma refeição. Ele poderia transformar aquela água em vinho de novo. Ele poderia simplesmente orar ao Pai, ou ele, sendo Deus mesmo, poderia simplesmente, num abrir e fechar de olhos, fazer uma mesa posta farta, melhor do que a que Marta serviu. Poderia ou não poderia? Ou se ele quisesse fazer da forma mais simples, ele mesmo poderia ajudar ela a cozinhar se fosse necessário. Você entende isso? Você entende que você não precisa se inquietar, se preocupar, se ansiar? Quanto mais você come do Senhor, quanto mais você se alimenta do Senhor, quanto mais você busca o Senhor, mais Ele te capacita, mais Ele te fortalece, mais Ele te socorre, mais Ele te dá visão, te dá entendimento, te dá discernimento, mais Ele te enche e mais Ele te abençoa. Basta você e eu, como ele disse aqui, versículo 12. Entretanto, Marta, por mais que você esteja preocupada, ansiosa, com medo, entretanto, pouco é necessário, não precisa de toda essa preocupação, não. Ai, mas como vai ser, o que vai acontecer e agora? Isso não precisa, pouco é necessário. O que importa mesmo é o que a Maria estava fazendo, que é buscando do Senhor. Quer comendo do Senhor, quer se enchendo do Senhor, quer se alimentando do Senhor, quer sendo fortalecida no Senhor, quer sendo alimentada pelo Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas, de novo, isso não significava que Marta era ruim, não. Significava apenas que Marta, assim como você e eu, talvez estivesse cansada e precisava ser socorrida pelo Pai. Precisava de um respiro. Dá uma olhada comigo que está lá em João. Nós vamos lá agora conhecer um pouquinho melhor da nossa irmã Marta. Minha filha, vê se sua irmã quer comer alguma coisa ali, que ela estava atrás de comida. Não para de comer, minha filha, só come, a que está crescendo. Tudo quer comer, meu Deus. Jesus tem que me abençoar bastante, viu? Porque minha filha come, que é uma bênção. Jesus. Achou aí João 11? Nós lemos agora há pouquinho, mas eu quero esmiuçar rapidamente com você para a gente orar. Paz, Lu, minha linda. Tava com saudade, sentindo sua falta, hein? Depois ouve a palavra toda do início. João 11. Veja aqui, novamente. João 11, capítulo de número 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 2. Esta Maria, cujo nome
cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Versículo 3, olha que interessante aqui. Mandaram, pois... Cadê? Fugiu. Versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja, que não foi só a Maria que mandou chamar Jesus, foi a Marta. A Marta, juntamente com Maria, mandou chamar Jesus em um momento de aflição, em um momento de luta, de dificuldade, de necessidade. A Marta mandou chamar Jesus. Por quê? Porque ela cria que Jesus era a solução. Então veja que a Marta era uma mulher de fé. A Marta era uma mulher que cria em Jesus. Ela mandou chamar o Senhor porque ela sabia que só Ele poderia resolver o problema. Você entende? Você entende que a Marta não era aquela que menos dava atenção e importância? Ela passou por uma situação, um momento, uma circunstância, uma fase, como qualquer um de nós passa. Quer dizer que, porque em alguns momentos a gente, eu não vou falar a gente, né? Porque dessa fase eu passei, desse exemplo que eu vou dar. Mas quer dizer que no momento que algumas pessoas dão mais valor para a louça, para a roupa, para a casa, ela ama menos Jesus? Porque tem gente que às vezes troca ou chega atrasado na igreja por causa da louça, da roupa, da casa. Quer dizer que ama menos Jesus? Não. Significa que naquele momento deu uma brecha enorme. Que é o que eu até brinco com o pessoal lá na minha igreja. Irmão, larga a louça. Não tem ninguém para lavar para você, então ela não vai se lavar sozinha. Quando você voltar, ela vai estar lá. Não se preocupa com a louça, não. O que importa é buscar o Senhor. Chegou a hora de ir para o culto, você ainda tem que fazer, lavar louça, lavar roupa, arrumar a casa. Duas uma, ou se programa e se organiza para fazer isso antes, ou faz só depois que você voltar. Mas a hora de buscar o Senhor, não abra a mão, não troca a mão do teu momento de comunhão com Deus por coisa alguma. Porque como nós vimos lá no capítulo de número 10, versículo 42 de Lucas, a boa parte e que não vai ser tirada é a de buscar ao Senhor. Tem gente invertendo. Mas foi uma situação, um dia, uma circunstância, só que isso não significava que ela não amava Deus. Veja aqui, nós vimos aqui, esta mesma Marta mandou chamar Jesus para curar o seu irmão, porque ela cria que Jesus era a resposta, ela cria que Jesus era a cura, ela cria que Jesus tinha o que ela precisava, assim como você crê. Meu irmão, minha irmã, quem tem o que você precisa, a resposta para a sua necessidade é Jesus. Amém? Dá uma olhada aqui, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Versículo 5, que eu quero que você dê atenção. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Não está numa ordem de amor, porque Jesus ama a todos, amém? Mas está numa ordem, talvez, da hierarquia do lar. Provavelmente ali a Marta era mais velha, a Maria era a segunda e Lázaro era o caçulinha. Mas mesmo assim, sendo caçula, era o homem da casa. Jesus amava Marta, mesmo com as falhas, os pecados cometidos por ela, porque ela era pecadora. Mesmo com as limitações, com as fraquezas de Marta, Jesus amava, assim como Ele ama a mim, assim como Ele ama você. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas limitações, mesmo nos nossos dias maus, nós somos amados do Senhor, amém? Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. E ali você conhece essa história, eu não vou entrar no detalhe, eu quero que você vá comigo direto no versículo de número 20. Olha o que diz o versículo de número 20. Hoje nós não vamos falar da enfermidade, da morte de Lázaro, falamos disso outro dia já. Hoje nós vamos falar da irmã Marta e entender o papel dela e o papel de Maria na equação. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Veja, nesta circunstância,
Lázaro já havia falecido, já havia dormido, já havia descansado, né? Adormecido, na verdade. Veja o versículo 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Veja que para os homens, Lázaro havia morrido, mas para Jesus, Lázaro estava apenas dormindo. Mas nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus já sabia o que haveria de acontecer, amém? O meu e o teu Senhor já sabe de todas as coisas. Por mais que, às vezes, algumas circunstâncias para você e eu pareça que não tem mais jeito, pareça que é o fim, pareça que literalmente a morte, para Jesus, é só uma deixa para ele operar um grande milagre. Meu querido, minha querida, essa circunstância, isso que você está passando não é o fim. É só mais uma chance, mais uma oportunidade, é mais uma deixa para Jesus operar um grande milagre na tua vida, em nome do Senhor. E da mesma forma que ele se dispôs a ir despertar Lázaro, ele está se dispondo a vir despertar o que estiver dormindo ou estiver até mesmo morto na minha e na tua vida, amém? Eu ministrava ontem, como eu falei ali no capítulo 40 de Isaías, Deus ele usou Isaías para trazer uma palavra de consolo para o povo de Israel, dizendo que era a hora de acabar a guerra, era a hora, o perdão havia chego sobre eles, os pecados já estavam perdoados, eles já haviam recebido em dobro das mãos do Senhor o peso, né, o preço pelo pecado cometido, e era finda a milícia, ou seja, a guerra, a luta, a batalha estava chegando ao fim. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida e profetizo, e assim eu anseio que você tome posse dessa palavra sobre a tua vida. O que aparentemente estava morto sobre a tua vida vai acordar. O que aparentemente não tinha mais jeito, para aquilo que aparentemente não havia mais solução, estava te deixando tão angustiado, tão nervoso, tão preocupado, tão ansioso, te fazendo até mesmo trocar a boa parte, que é ouvir a voz do Senhor, que é sentir o toque, a presença do Senhor. Em nome de Jesus, Jesus está chegando para despertar, Jesus está chegando para mudar esta situação, amém? Jesus está chegando para mudar a tua sorte, a tua história, em nome do Senhor. E eu creio que muito em breve você vai ter testemunho para contar. E aqui no versículo 20 diz que foi a Marta, que quando soube que vinha Jesus, foram correndo contar primeiro para ela. Quando ela soube que vinha Jesus, ela saiu disparada ao seu encontro. Quando a Marta ouviu falar que Jesus estava chegando, ela correu para encontrar o Senhor. Ela amava tanto, ela queria tanto e ela esperou tanto por ele, ansiosa, que ela, assim que ouviu dizer que ele estava chegando, ela correu para encontrar. Ela foi de encontro em disparada com o Senhor. Enquanto isso, a Maria ficou sentada em casa. E a Maria também ouviu que Jesus vinha. Você está entendendo como tem situações e situações? Neste momento do luto, a Marta, como mais velha, mais responsável, mais madura, fisicamente e até espiritualmente, ela tinha mais força e mais estrutura. E a Maria, que ficou lá naquela outra ocasião, porque ela tinha disponibilidade para aquilo, ela estava tão abatida, tão triste. O irmão mais novo geralmente é mais carente, ela estava tão carente. Você consegue entender? A gente não pode continuar julgando as coisas e as pessoas por conta de uma situação, um cenário. A Marta era uma bênção, meu irmão. A Maria também era. Mas este era um momento que a Maria não tinha força sequer para levantar e buscar o Senhor. Neste momento a Maria estava tão triste, tão magoada, tão chateada, tão abatida, tão enlutada, que ela não tinha força sequer para levantar e correr para os pés do Senhor. Tem horas que você e eu estamos numa situação que a gente não tem força nem mais para orar. E é nessa hora que o Espírito Santo intercede por nós e age conosco com misericórdia. Porque ele sabe que se você buscou lá, que se você se alimentou lá, que se você se derramou lá atrás, você tem crédito no céu, amém? Agora, quem não busca em momento nenhum, na hora que não tem força, aí lascou. Mas quando você se enche, quando você busca, quando você clama, quando você abre mão, como Maria fez, para buscar ao Senhor,
Na hora e no momento que talvez você não tiver nem força e nem estrutura, Ele vai se compadecer, Ele vai ter misericórdia de você, e o Espírito Santo vai gemer por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai entender se talvez você não tiver ânimo nem sequer para orar. Sabe aquele dia, aquele momento, aquela hora, aquela circunstância, aquela situação, que tudo que você quer fazer, o que Elias fez, quer se esconder na caverna. Elias, um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que a palavra nos mostra, cheio de autoridade de Deus. A palavra do Senhor diz que ele orava, ele falava e acontecia. Mas chegou uma situação, uma circunstância que ele não tinha mais força e ele se escondeu. Mas Deus não abriu mão dele, porque ele tinha crédito com Deus, amém? A Marta foi quem correu para buscar o Senhor. Ela não ficou esperando, ela levantou-se. Mesmo diante da dor, mesmo diante do luto, mesmo diante daquela situação difícil, ela se levantou e ela correu para encontrar o Senhor. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, olha que coisa linda: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mesmo que ela tenha visto que Lázaro estava morto e tenha visto que Jesus chegou um pouco depois do que ela esperava. Não é assim que às vezes acontece na minha e na tua vida? Não tem hora que a gente acha que está demorando muito as coisas para acontecer? Fala a verdade, vai. Não tem hora que você acha que está demorando? Ai, Senhor, está demorando. Eu precisava disso para ontem. Agora é tarde demais. Tem hora que parece tarde demais. Mas mesmo assim ela chegou diante do Senhor e falou: ah, meu Senhor, ah, meu Senhor, ah, meu Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque eu sei que o Senhor teria curado ele. Eu tenho certeza que se o Senhor tivesse entrado nesta causa, nesta situação, Jesus, isso não teria acontecido. Às vezes você falou isso. Ah, Jesus, eu tenho certeza que se o Senhor tivesse feito assim ou feito assado, porque às vezes a gente quer ensinar como Jesus tem que fazer. Meu irmão, minha irmã, Jesus não precisa que você e eu ensinemos ele de coisa alguma. Ele não precisa que você e eu ensinemos ele como agir, como trabalhar, não. Ele precisa que você e eu simplesmente creiamos que ele é Deus, está no controle e vai operar na hora certa e no momento oportuno. Mas mesmo assim ela declarou que ela cria que ele tinha poder. Veja que mesmo diante daquela situação tão contrária, tão difícil, ela declarou que ela cria que ele era um Deus poderoso. Amém? Ele é poderoso para entrar com providência, reverter qualquer quadro e agir em qualquer situação. Versículo 22. Mas também sei que agora mesmo tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Eu sei, Jesus, que se o Senhor estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Mas mesmo que tenha acontecido, eu sei que o Senhor, qualquer coisa que pedir a Deus, Ele vai te conceder. O Senhor não chegou antes, mas o Senhor chegou agora. Então, mesmo diante desse luto, mesmo diante deste caos formado, destas lágrimas, eles choravam muito, muito. Eles estavam todos chorando, tristes por causa da morte de Lázaro. Mas mesmo assim, Jesus declarou-lhe aqui no versículo 22, mas eu também sei que mesmo agora, mesmo diante de tudo aquilo que parece ser um fim, mesmo diante do caos, mesmo diante dessa situação que parece não ter mais jeito, não ter mais saída, não ter mais solução, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te conceder. É como se ela estivesse falando assim: eu creio que qualquer coisa que o Senhor pedir, vai acontecer. A carne não queria deixar ela crer que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro. Mas veja que ela declarou com os lábios que ela cria nisso, o espírito dela cria. Meu irmão, talvez a sua carne não tenha força para declarar que você crê, mas lá dentro, no teu espírito, talvez você pense assim: acho que não tem mais jeito. Você até diga: acho que não tem mais jeito, mas no fundo você não quer desistir de crer. Eu conversava com a Auristéia ontem, depois vou até mandar essa ministração para ela, e ela falava para mim assim: pastora Juliana,
Lá onde eu trabalhava antes, às vezes as coisas não tinham jeito mais, todo mundo já tinha desistido, já estava reclamando, e eu ficava falando assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí o povo falava, mas você é muito... Ela ainda falou, fez assim, você é muito paz e amor. Ela, não é que eu sou paz e amor, pastora, mas lá no fundo eu sabia que ia dar certo. É isso, meu amado, que não pode faltar em mim e você, e o que não faltava em Marta, ela tinha uma fé. Ela tinha uma fé. Agora Jesus chegou, então qualquer coisa que ele pedir a Deus, Deus vai fazer. Meu amado, minha amada, agora Jesus chegou na situação. Jesus chegou na causa. E se você crê, qualquer coisa que ele pedir a Deus, qualquer coisa que ele sendo Deus, ele pode fazer. Amém? Veja o que está aqui no versículo de número 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive crê em mim e não morrerá eternamente. Aí ele fez uma pergunta para ela. Você crê? Ele pergunta para mim e para você, meu irmão. Ele pergunta para nós duas, para nós dois. Tem homens, talvez, ouvindo depois, ou agora. O pastor Alessandro está ouvindo conosco. Você crê? Você crê que eu sou capaz de ressuscitar até os mortos? Versículo 27. A questão é, a resposta, qual que é? Porque se você crê ou não crê, ele é Deus. E ele tem poder para qualquer coisa. Mas o que vai fazer a diferença é você crer ou não, amém? Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Diante de toda aquela situação, quando Jesus olhou para aquela mulher e perguntou para ela assim, você crê? Eu imagino que na hora ela deve ter parado, enxugado a lágrima, olhou nos olhos dele e falou assim, Jesus, eu creio. É como se Jesus estivesse nesta noite falando para você, filho, você crê que eu posso mudar esta situação? Você crê que eu posso abrir esta porta? Você crê que eu posso curar? Você crê que eu posso reverter este quadro? Você crê? Meu irmão, minha irmã, seja lá qual for a situação, Jesus, ele pergunta para nós nesta noite, você crê? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? E a partir do momento que você disser que sim, você crê, você tem que fazer como ela fez no versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Naquele momento, depois que ela confessou a fé dela, ela não ficou reclamando, ela não ficou ali debatendo com Jesus, ela levantou e correu a chamar a Maria e pregar as boas novas. O mestre chegou e ele quer falar com você. A partir do momento que você declarar que você crê, chega de ficar choramingando, chega de ficar reclamando, chega de ficar debatendo até com o próprio Deus. É hora de se levantar e pregar as boas novas e o resto ele faz. Você sabe o que aconteceu. Você bem sabe o que aconteceu. Você bem sabe o que aconteceu. Ele ressuscitou a Lázaro. E através daquele milagre, não apenas elas foram abençoadas ainda mais, mas muitos se converteram ao Senhor. Isso tudo porque ela creu também. Jesus, ele faria o milagre de qualquer jeito, ele já estava determinado a cumprir aquilo. Mas veja que a Marta que nós vimos lá no Evangelho segundo Lucas, volta lá comigo rapidamente para a gente finalizar e orar. Não é a mesma mulher que talvez você já tenha ouvido falarem dela por aí, ou talvez você imaginou que ela fosse. Ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher de tanta fé que ela viu seu irmão sendo ressuscitado na frente dela. Ela era uma mulher tão maravilhosa, tão especial, que Jesus só pousava na casa dela, porque ela vivia com as portas abertas para receber Jesus. E quando Jesus olhou para ela e falou assim, Marta, você crê? Ela simplesmente olhou e falou assim, Senhor, eu creio. Eu tenho crido desde sempre, desde que o Senhor apareceu a mim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, eu creio. Ela não negou a fé dela, mesmo diante da morte, mesmo diante de uma situação tão dura, tão difícil, ela continuou crendo. Ela continuou confiando.
Você é capaz de continuar crendo e confiando no Senhor, mesmo diante da situação mais difícil? Sem reclamar, sem murmurar, mas só confiando e buscando, porque não pode parar de buscar, irmão. Não adianta só falar que crê em Deus. Passar ali na rua agora, e aí, você acredita em Deus? A maioria, se não todos, vão dizer que sim. Um ou outro ateu, né? Um ou outro. Todos dizem que creem em Deus. Essa fé eu creio em Deus não é o suficiente. Você precisa ser Marta neste momento. Eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio. E eu creio que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Quando Jesus aqui no versículo 42 diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, ele estava dizendo para Marta algumas coisas. Eu quero ver com você 2 versículos, 2 passagens bem breves para a gente orar. Mateus capítulo 6, onde nós lemos brevemente há pouco, né? Mas eu quero que você veja comigo o que diz no versículo de número 25 em diante. Mateus 6, 25 em diante. Aí sim eu vou ler esse trechinho todo contigo bem breve. Diz assim. Espera aí que eu abri Mateus 25. Mateus 6, 25 em diante. Essa passagem que você bem conhece. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, viu? Ficar ansioso não vai resolver nada, não adianta. E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comereis, que bebereis, com que vestireis, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal, amém? Quando Jesus ele chamou Marta aqui no versículo 42 e falou para ela assim: Marta, não se preocupa, não fica ansiosa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Marta está preocupada demais, para com isso. Para com isso, Marta, não é hora de se preocupar, não. É hora de você crer, é hora de você clamar, é hora de você buscar. Não é o momento de ansiar, não é o momento de se preocupar. Este é o momento oportuno, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito, Marta, debaixo do céu. E este tempo, Marta, este momento, esta hora, este instante, não é hora de você ficar preocupada com qualquer coisa dessas aí. Porque de tudo aí eu sei que você precisa, e na hora certa eu vou te dar. Pode ter certeza. Você viu que ele não foi na hora que foi chamado lá para curar a Lázaro? Ele foi na hora que ele tinha que ir. Ele poderia ter ido antes? Poderia, mas o milagre seria menor. Ele foi na hora certa para que o milagre fosse grande e surpreendesse não apenas a Marta, a Maria, mas a todos os que estavam ao redor. Ele demorou um pouquinho, entre aspas, porque na verdade ele chegou na hora certa, porque ele tinha que ir naquela hora, naquele momento, para fazer, como diz o apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu à igreja de Filipos, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então não se preocupa não. Marta, você está ansiosa e preocupada demais. Para, filha. É hora de você clamar, é hora de você buscar, é hora de você confiar, é hora de você descansar, é hora de você... Vem cá, senta aqui.
Ajoelha aqui aos meus pés, que eu quero falar contigo. Eu quero te encher. É hora de ser cheio, cheia pelo Senhor, amém? Aleluia. Que em nome de Jesus esta palavra tenha penetrado no íntimo do teu coração e tenha te trazido a paz que você precisava, a paz que excede todo entendimento. Sabe quando ainda do lado de fora tá tudo igual? Aquela situação, aquele problema ainda não resolveu, mas por dentro você sente a paz, você respira até mais leve. É isso que o Senhor tem para você. E no tempo oportuno, que não vai demorar, Ele vai trazer a existência também no reino físico e você vai ver o milagre acontecer. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Aleluia. Para nós orarmos aqui de fundo, eu vou colocar a letra deste louvor novamente, este hino tocando. Eu amo esse hino, gente. Ele é lindo, né? Cadê ele? A boa parte. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Você pode cantar comigo? Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Diz pra ele, diz. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Oh, aleluias. Tu és o meu tesouro, Senhor. Tu és o bem mais precioso, Jesus. Aleluia. Senhor, nós só temos a te agradecer, papai. Nós só temos a te agradecer. Eu fico até constrangida de pedir qualquer coisa para o Senhor. Eu quero te agradecer por todo este amor que o Senhor tem por nós. Nós não merecemos. Mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos, ainda assim o Senhor nos trata com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto amor. O Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige com amor. Oh, Senhor, que amor é esse que o Senhor tem por nós? Que amor é esse, Senhor, que tu tens por nós? Tão imerecedores que somos. Mas a tua graça, o teu amor, a tua bondade, o Senhor simplesmente escolheu nos amar. Independente das nossas falhas, das limitações, é óbvio que o Senhor quer nos ensinar, quer nos corrigir, quer nos fazer crescer e amadurecer em Ti. Mas o Senhor não olha para a falha, para o pecado, o Senhor olha para quem é aquilo que o Senhor vai nos tornar. Homens e mulheres melhores, e por isso te agradeço. Agradeço, papai, porque mesmo quando nós nos ansiamos, nos preocupamos, nos inquietamos, mesmo quando às vezes trocamos a boa e a melhor parte, que é a tua presença, que é o teu cuidado, que é a tua glória, por qualquer outra coisa, quantos trocam por um afazer doméstico, por um passeio, quando a boa e a melhor parte é te buscar. Oh, Jesus, que em nome de Jesus, a partir desta noite, nós que ouvimos esta palavra e aquele que ouvir esta palavra em qualquer outro dia e horário, tenha recebido do Senhor aquilo que tu queres dizer para nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa compreensão, que a nossa mente, que o nosso entendimento esteja aberto para verdadeiramente entender a tua palavra e pôr em prática em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a vida de cada homem, de cada mulher, de cada um desses que aqui está acompanhando comigo até agora. E peço ao Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Faz de nós a Marta naquilo que é a melhor qualidade dela, mas faz de nós a Maria também naquilo que ela tem de melhor. Faz de nós uma junção de Marta e de Maria, que eram mulheres abençoadas, poderosas, cheias de Deus, amadas pelo Senhor.
Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor amava Marta e Maria, diz a tua palavra. E eu creio que o Senhor ama cada um de nós. Então, que todo zelo, que todo carinho, que todo amor, que todo cuidado, que todo zelo que o Senhor teve para com Marta, para com Maria, que o Senhor tenha para com cada um de nós todos os dias. Abençoa a vida da irmã Marlene em sua casa, a pastora Ângela em sua casa, Emília em sua casa, Abel, a papai, a Lu, a Inácia, a Clélia, pessoas que sempre estão aqui conosco, a Elisa, em nome do Senhor Jesus, a Maria José, papai, abençoa, abençoa, e tira de cada um de nós este peso, esta sobrecarga, este jugo tão pesado, e coloca sobre nós o seu jugo, que é leve, que é suave. Que em nome de Jesus, nesta noite, e todos os dias da nossa vida, nós venhamos buscar a boa e a melhor parte, em nome de Jesus. Pede para o Senhor, pede mais dele sobre a tua vida. Fala, Jesus, eu quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti como Maria, Senhor. Como Maria, eu quero mais de ti, Senhor. Como Maria, eu quero parar tudo para poder ouvir a tua voz, sentir o teu toque, sentir a tua presença, ser cheio e cheia do teu Espírito, em nome de Jesus. Sinta a paz do Espírito Santo de Deus sobre tua vida, em nome de Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Que o Espírito Santo te abençoe nesta noite. Amém. Que a paz do Senhor, aquela que excede todo entendimento, venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Vem cá rapidinho. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor derrame a paz. Aleluias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e até a próxima quinta. Deus abençoe.